Nossas técnicas, conforme reveladas neste livro, não vêm de nenhuma fonte tão recente quanto o Grimório Verum, mencionado anteriormente, mas de um livro muito mais antigo. Refleti sobre o Grimório Verum apenas para ilustrar como as fontes mais corruptas são vistas como verdade e são mal utilizadas pelos pouco instruídos. Pode ser uma surpresa que os demônios com quem trabalhamos seja proveniente de um livro chamado O Livro de Abramelin. É conhecido como Abramelin, o Mago. Quando existem textos mais antigos que Abramelin, textos que fazem referência direta à existência de Lúcifer, como os mencionados anteriormente, por que não usá-los para desenvolver nossa magia? Infelizmente, eles são todos incompletos e não contêm métodos mágicos ou listas verdadeiras de demônios. Embora esses textos realmente contribuíssem para nosso conhecimento geral e pesquisa sobre Lúcifer, Abramelin era a luz orientadora. Nós lemos tudo, consideramos tudo e usamos o que importava. Você pode ter ouvido que a Abramelin é mais amplamente usada como um manual de instruções para contatar seu sagrado anjo guardião. É considerado como um texto religioso, embora liste demônios, não é geralmente considerado um grimório demoníaco. Este é um caso perfeito de um grande segredo escondido à vista de todos. Eu só pude pedir que você leia o livro usando a última tradução de George Dehn e Stephen Gould para ver quão sutil e maravilhosamente sua verdadeira intenção é ocultada e então revelada. Uma leitura básica feita sem olhar abaixo da superfície sugere que você deve passar 18 meses em oração devota a Deus antes de poder chamar o seu anjo da guarda e então ligar os demônios para fazer o seu lance. A verdade é que as instruções religiosas são uma alegoria das técnicas mágicas. Deus não está presente neste trabalho, mas Lúcifer é, e todos os demônios ocultos são revelados. Influenciada em partes por trabalhos anteriores, como Livre des Esprits e Pseudomonarquia Daemonum. Esta não é a fonte mais antiga, mas não é tão corrupta e distorcida quanto os textos posteriores, como o Grimório Verum, que apareceram centenas de anos depois. Seu conteúdo mais vital vem de fontes ocultas, não totalmente rastreadas, mas voltando ao conhecimento mágico mais antigo. O livro foi escolhido porque fomos levados a ele. Nós o abordamos do ponto de vista daqueles que procuraram trabalhar com Lúcifer e outros demônios e ficaram intrigados desde o início com a inclusão das extensas listas de demônios e os trabalhos mágicos em um livro considerado como um trabalho sagrado. Abramelin foi escrito por volta de 1400, listando centenas de demônios que são liderados por Lúcifer, sem o uso de quaisquer sigilos. É evidente que os sigilos foram provavelmente inventados por mãos humanas mais tarde, em uma tentativa de desviar a atenção para um método longe de um que funciona de forma mais eficaz. O livro de Abramelin tem sido uma luz orientadora no ocultismo ocidental, mas por outras razões que não a nossa, e com o seu significado esquecido pela maioria dos leitores. Aleister Crowley foi tão tomado pelo conceito do sagrado anjo guardião que ele simplificou o trabalho de Abramelin em sua própria versão egípcia chamada Liber Samek, que juntou algumas das suas imagens favoritas com um velho exorcismo e outros detritos ocultos para criar um ritual que se tornou a pedra angular de sua religião pessoal.
Crowley, indubitavelmente o ocultista mais famoso de seu tempo e o nosso, mudou de ideia sobre o que o anjo da guarda tinha várias vezes. Às vezes, acreditando ser o eu superior e outras vezes sentindo uma entidade além dele mesmo. Embora essas ideias fossem confusas, vagas e contraditórias, elas têm sido a pedra angular da prática ocultista para centenas de milhares de ocultistas em atividade. É possível que cada um de nós receba um anjo ao nascer que nos vigia, mas para cada 100 almas que alegam ter alcançado o mítico conhecimento e conversação do sagrado anjo guardião, como é tão divertidamente batizado, existem 80 que mentiram, 19 que se enganaram e um que enlouqueceu. O anjo pode estar lá, mas esta operação, na qual você passa 18 meses almejando por Deus, é melhor usada como uma descrição alegórica da técnica mágica. Lúcifer e os demônios ocultos é a nossa decodificação das técnicas mágicas indispensáveis, e os demônios mais poderosos e acessíveis que podem ser extraídos do livro, levando em conta os erros cometidos durante sua criação e tradução, para criar um sistema completo de magia. Nosso trabalho inicial foi demorado porque o único texto em inglês existente durante a maior parte de nossas vidas foi a tradução de S. L. MacGregor Mathers, que foi retirada de uma tradução razoável de um texto em francês. O volume francês de 1750 que ele usou foi traduzido do alemão original, mas omitiu e distorceu tão severamente o trabalho original que se pergunta quão bêbado ou patético o tradutor deve ter sido. No entanto, uma tentativa ousada de tradução para o inglês por Mathers, em 1893, baseada na tradução incompleta, foi tudo o que tivemos que trabalhar. Apesar de suas deficiências, manteve o poder e a alegoria. A mensagem subjacente de magia estava contida em suas páginas. Nosso trabalho se desenvolveu mais com buracos abertos. Através de muitos anos de experiência com os demônios, buscamos mais conhecimento do que ficou claro no texto, desenvolvendo um compêndio de demônios e os patchworkings necessários para sua vocação. Nosso trabalho se desviava de Mathers, Abramelin, mas quanto mais se afastava, mais eficazes se tornavam nossos métodos. Tudo mudou há 2 décadas, quando George Dehn compilou uma versão alemã do Abramelin a partir das fontes originais, chamada Buch Abramelin. Depois de muitos anos trabalhando com uma mera reverberação do trabalho que sabíamos ser verdade, agora tínhamos acesso às informações de que precisávamos. Até mesmo o Buch Abramelin foi encontrada repleta de erros e a posterior tradução para o inglês, que surgiu em 2006, de uma colaboração com Stephen Gauch, também sofreu com esse problema, mas a diferença em qualidade e conteúdo foi suprema quando comparada a Mathers. Cada questão, dúvida ou intriga que foi deixada em relação a este trabalho foi agora aberta para nós. A atualização mais recente do livro apareceu em uma edição de 2015 e, se você optar por usá-lo para um estudo mais aprofundado, esse será o que você deve obter. A Ordem das Faces Reveladas, ou a Ordem dos Rostos Revelados, começou a trabalhar com o que nos foi revelado diretamente pelos demônios, ao lado do que foi revelado dentro do recém-atualizado Abramelin, e finalizamos um sistema completo de magia demoníaca que acreditamos não ter paralelo. Não confie nisso, mas teste. De escrutínios.
e julgar o sistema sobre seus reais efeitos e benefícios. Uma dificuldade enfrentada por alguém que tenta a magia é a criação de uma atmosfera mágica. Sem esse senso de magia sendo real e presente no momento, é difícil acreditar que algo está acontecendo. É um esforço para convencer-se de que a magia está ocorrendo em um cômodo comum em sua casa, fazendo nada mais do que fechar os olhos e fazer uma jornada interior. Quando você monta um altar com sigilos abundantes e a luz e a fumaça das velas e do incenso parece mais um pedaço de teatro mágico. É mais fácil suspender a descrença nesse estado. Isto é, estou convencido a razão para a estrutura da maioria da magia ocidental. Os curativos, os mantos, óleos, gestos, palavras, espelhos, triângulos e adagas são apresentados e experimentados como um ato de preparação. É uma maneira de sentir e acreditar que o iminente experimento mágico é mais sério, sombrio e real do que um mero ato de pensar ou imaginar. O valor colocado na mistura correta de ervas, pós, palavras mágicas e sigilos levou a uma obsessão por técnicas que criam padrões de valor questionável, além de seu conteúdo teatral. Há ocultistas que não considerariam a realização de um ritual sem antes tomar um banho cerimonial, algo que sempre me divertiu, ou ungir-se com óleo. Essas distrações não são nem mesmo cegas para esconder algo mais profundo, mas curativos que apoiam o trabalho do inimaginável enquanto ocultam a natureza da magia. Mesmo o óleo descrito no Abramelin é inútil, além de colocar você no clima de acreditar em magia. Se você duvida de mim, saiba que alguns de seus maiores proponentes estavam derramando aquele óleo sobre suas cabeças em rituais, enquanto usavam a receita errada para suas vidas inteiras. Eles não leram a tradução moderna e precisa fornecida por Dan. O óleo, tão valorizado por Crowley e outros, era falso. Você será desafiado por este livro porque não existe tal ladainha. É fácil acreditar que, se a magia acontece em sua cabeça, então é irreal. Mas eu inverteria isso e diria que, porque está em sua cabeça, é a única realidade. Você pode vestir um altar e fazer oferendas até ao amanhecer, mas a menos que você mude de dentro de sua mente, no pântano de suas emoções e percepções, nada muda. Você é desafiado a assumir essa magia em sua forma mais pura. Se você acha que deve acender uma vela, queimar incensos e sentar-se diante de um altar, pode fazê-lo. Mas quanto menos fizer, mais foco você trará para a magia em si. Eu vi centenas de fotografias online que as pessoas imprudentemente compartilham, revelando os detalhes de seus altares e até mesmo o melhor visual, como um canto embaraçoso de um brechó ou o quarto de uma bruxa adolescente super entusiasmada. Para esta magia, esqueça os altares. Eles pertencem à igreja e cultos. Em vez disso, você se senta no canto da sala, se puder, voltado para fora. Nenhuma direção particular é importante. Eu me sento em uma poltrona com as luzes apagadas. Você pode se sentar contra uma parede, se isso for confortável. Você também pode achar que prefere ficar de pé, mas eu não recomendo deitar, pois isso leva a sonhar acordado ao invés de patchworking. Ajoelhar é muito submisso. Os patchworkings são mais facilmente realizados com os olhos fechados e ainda assim o ato de memorizar um patchwork inteiro está além das habilidades da maioria. Embora a memória seja uma habilidade
que tem seu lugar na magia, ler as palavras é mais eficaz do que aprender e mantém um frescor dentro de cada patchworking. A técnica é tão fácil quanto ler uma frase e fechar os olhos, imaginar o que acabou de ler e depois ler a próxima frase. Quando você lê a frase final e imagina essa imagem, você está no lugar onde o demônio reside e você pode se permitir sentir sua presença. Você pode escolher ler em voz alta ou ler em silêncio. Para alguns, apenas o ato de ler gerará as imagens e não haverá necessidade de pausar e visualizar o que foi dito. Para outros, será necessário pausar e visualizar o que foi lido. O método não exige perfeição, e se você for forçado a repetir uma frase até que possa visualizá-la claramente, deve considerá-la uma parte aceitável do processo. Para cada demônio, você encontrará uma descrição de seu nome, como é mais provável que ele seja pronunciado, com seus poderes e habilidades específicos. Um patchworking seguirá estas descrições e é este patchworking que você usará. Os patchworkings aparecerão como uma simples lista de descrições. Por mais simples que pareça, essas imagens revelam-se mais do que os fragmentos de poesia quebrada que parecem ser. Uma explicação completa de tudo o que é necessário para convocar os demônios será entregue no devido tempo. Mas agora você tem alguma compreensão de nossos métodos. Nada que você faça, diga, cante, promunga, queime ou consuma pode ter tanta influência sobre as franjas maleáveis da realidade sobrenatural quanto o uso da imaginação. E no patchworking você encontrará uma fonte de prática mágica que transcende todos os outros. A discussão anterior sobre fontes estabeleceu que os nomes em nosso livro nem sempre são os mais antigos, embora na maioria dos casos eles sejam. Cada nome foi finalizado e certificado como eficaz por meio de pesquisa e experiências exaustivas. Trabalhando para ir além dos erros de Matters, conseguimos contatar os demônios com clareza suficiente para verificar seus nomes verdadeiros e confirmar nossas suposições usando esses nomes. Quando a tradução de 2001 de Abramelin foi publicada, confirmou o nosso trabalho, mas também nos levou a fazer alguns ajustes. O que você encontra aqui é nossa versão dos nomes baseada na experiência com o trabalho de Abramelin em sua forma mais completa, considerando toda a nossa experiência ao lado de novos conhecimentos e experiência subsequente. Deve ser lembrado que o autor do livro era um judeu alemão com amplo conhecimento de hebraico, grego e outras línguas. Sua formação e idioma nativo terão influenciado a forma como ele relatou os nomes. Acreditamos que ele não escreveu os nomes letra por letra, mas usou seu conhecimento do som dos nomes para escrever vocalizações que funcionavam em alemão. Um grau de explicação e elaboração é necessário quando se trata de pronúncia, dada essa interpretação pessoal dos nomes. Você pode pensar que é uma prática superior ler as palavras como você as vê, e nesse caso você tem o direito de experimentar com tal abordagem. Mas as pronúncias são elaboradas aqui para a precisão e para explicar nosso conhecimento dos sons implicados em seus escritos. Quando você vê o nome Lúcifer, você sabe como dizer esse nome sem ler uma aproximação fonética como Lucifer. Um nome como o Leviatã pode causar mais confusão. Lev é pronunciado como Lever ou Left. É por isso que incluiremos um esboço de pronúncia para cada nome. O terceiro demônio é frequentemente listado como Satanás.
geralmente pronunciado como Satan ou Saitun. Através da experiência e com base nas origens do nome, acreditamos que Abraham estava usando o nome Shatan, que tem uma pronúncia completamente diferente. Shatan é um rei demônio e não um diabo da Bíblia, assim como Lúcifer não é. Acreditamos que o uso da versão mais antiga do nome, amplamente baseada em textos hebraicos, ajuda a romper essa associação com o diabo. Quando você invoca Shatan, você não é sobrecarregado por medos infantis de alguma besta imaginária de chifres. O quarto rei é Belial, e sem orientação você pode assumir que este nome é pronunciado Belial. Com o conhecimento dos textos originais e uma combinação de fontes alemãs e hebraicas, torna-se claramente claro que Belial é o mais preciso. Não nos esqueçamos, porém, de que, trabalhando com nomes imperfeitos por muitos anos, alcançamos grandes maravilhas e, portanto, a pronúncia meticulosa não é obrigatória. O patchworking associado ao demônio é de muito maior importância. Não preciso dizer mais sobre o assunto e acredito que você se lembrará disso quando usar a magia. O Abramelin lista centenas de demônios, mas alguns não são fáceis de se trabalhar e outros parecem ser nomes compostos, corrupções ou erros. Nós não listamos todos os demônios de O Abramelin, porque eles não são todos de uso prático. Listamos mais de uma centena de reis demônios, duques e seus servos com seus poderes, pronúncias corretas e o patchworking necessário para convocar cada um. Os demônios listados diferem muito de Mothers. Somente quando nossa experiência com um demônio nos guiou para conhecer o verdadeiro nome. Se você preferir trabalhar com os nomes encontrados em D, as instruções fornecidas para cada demônio funcionarão e você descobrirá que os nomes diferem apenas por uma letra ou som e somente em casos raros. Alguns nomes lhe serão familiares se você já trabalhou com o ocultismo antes e pode ser um teste para abandonar os preconceitos. Asmodai pode fornecer um único exemplo. É amplamente conhecido como Asmodeus e você pode estar surpreso que o nome é diferente aqui. Quando o nome aparece como Asmodeus em tantos textos, incluindo o livro de Tobit, por que usaríamos Asmodai? Em todos os casos, a conversão de nomeação foi guiada pela experiência, feedback e pela qualidade dos resultados obtidos. Se você nunca leu sobre magia antes, isso não será uma preocupação, mas se você conhece 1000 nomes de demônios, pode ser necessário usar os nomes aqui com conforto. A maneira mais previdente de trabalhar com esses materiais é deixar de lado o conhecimento prévio ou a experiência e tentar alcançar os demônios usando os procedimentos dados. Mesmo que você já tenha convocado Lúcifer ou qualquer demônio com sucesso, eu recomendo que você veja como a experiência é dispar e expansiva ao usar os procedimentos entregues pela ordem dos rostos revelados. Não se deixe sobrecarregar com nomes familiares, conversões e tradições, mas permita-se entrar na magia como se fosse um iniciante. Um sentimento de admiração e expectativa o levará diretamente para a magia, onde o medo, as dúvidas e as cogitações lógicas impedirão seu progresso. Existem várias categorias de demônios neste sistema, mas não pense que você deve sempre procurar o demônio mais elevado para cada solução. Se a magia pudesse ser executada com uma brutal falta de sutileza, este livro listaria Lúcifer sozinho.
A questão do ranking é, na maior parte, organizacional. A exceção é que os reis demônios e os duques de Lúcifer têm poderes que são mais abrangentes e transformam vidas. Isso pode não ser o que você precisa em muitas situações. Você se tornará consciente ao ler sobre os demônios e seus poderes, que alguns são totalmente inadequados para necessidades menores, e um demônio que se apresenta como menos poderoso pode lhe dar a precisão que você precisa. Você não quebra uma borboleta em uma roda. Os 4 reis demoníacos. A ordem mais alta abrange os 4 reis demônios, sendo Lúcifer, Leviatã, Satã e Belial. Lúcifer é chamado em todos os trabalhos. Os 8 duques de Lúcifer. Os 8 duques de Lúcifer são Astaroth, Asmodai, Oriens, Ariton, Magoth, Beelzebu, Paimon e Amaimon. Os demônios que se seguem podem ser classificados como demônios menores e vêm em 3 categorias. O primeiro posto de demônios menores funciona sob o governo combinado de Oriens, Paimon, Ariton e Amaimon. Cada um desses demônios inferiores é convocado chamando primeiro a Lúcifer, que lhe concederá permissão para realizar os patchworkings para os duques governantes, a saber, Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon, antes de finalmente traçar o caminho para o demônio que os serve. Os demônios servos de Oriens, Paimon, Ariton e Amaimon: Moré, Phrases, Mirmo, Trapes, Parelit, Obedema, Rasperim, Phasma, Noga, Efanim, Melabed, Apolion, Asturel, Hagrion, Liriol, Azorega, Hagaras, Ilecal, Sarazim, Siges, Iaralos, Apacol, Balabos, Nolom e Amílias. Próxima classificação funciona sob o governo de 2 duques. Para convocar esses demônios, você primeiro convoca Lúcifer, que lhe concede permissão para realizar o patchworking para os 2 duques governantes, antes de finalmente chamar o demônio menor. Servos demônios de Astaroth e Asmodai: Lagiros, Ugales, Dagules, Pialod, Hanar, Boriub, Nimalon, Bagalon, Anamalon e Sagares. Servos demoníacos de Asmodai e Magoth: Kela, Diopes, Magirons, Lamargos, Dizolei. Os demônios servos de Amaimon e Ariton: Harog, Agebal, Rigolen, Irazomim e Elafon. A classificação final de demônios menores trabalha sob um único duque. Para convocar esses demônios, você primeiro convoca Lúcifer, que lhe concede permissão para realizar o patchworking para o duque governante, antes de finalmente chamar o demônio menor. Os servos demônios de Astaroth: Irômenes, Apórmanos, Ombalafa, Cataron, Ilozon, Calotes, Golog. Os demônios servos de Asmodai: Magid, Gilamon, Ibarion, Bacaron, Presfes, Hala, Ormion. Os demônios servos de Oriens: Gagarim, Sarziel, Sorossoma, Zagal, Turitil. Demônios servos de Ariton: Nilion, Maranaton, Calamose, Rosaran,
e Semiote. Os servos demoníacos de Magoth, Tágora, Corocon, Dilud, Araxon e Daglus. Os servos demoníacos de Belzebu, Diralizina, Camalon, Bilek, Corilon, Borob, Gramon. Os demônios servos de Paimon, Sumuron, Ebaron, Zamoles, Tácaros, Zúgula. Os demônios servos de Amaimon, Akorok, Dalep, Bariol, Cargozik e Nilima. Convocar esses demônios menores requer mais tempo e esforço, porque, em alguns casos, você será solicitado a completar 6 patchworkings. Você deve se lembrar de que não está chamando um espírito menor, mas uma legião de espíritos que estão trabalhando em harmonia. Moré, por exemplo, trabalha com o poder concedido pelos 4 duques e Lúcifer acima. Tácaros trabalha com o poder de Paimon e Lúcifer. Os espíritos menores podem ser muito mais definidos e predominantes. E, embora o trabalho necessário para obter contato com eles seja demorado, quando comparado a uma breve evocação de Lúcifer, os sábios escolhem trabalhar com esses demônios menores com mais frequência. Então, trabalham diretamente com eles, duques e reis. Você também pode querer saber que, quando você convoca Lúcifer para comandar demônios inferiores, os outros 3 reis demônios, Leviatã, Chatã e Belial, são trazidos para lidar com o problema, guiando os demônios que lhes influenciam, mas você não é obrigado a chamar os outros reis, como a coordenação do poder é conduzida por Lúcifer. Você só convoca os outros 3 reis demônios diretamente quando você deseja acessar seus poderes particulares. Ao ler sobre as influências e ofícios dos demônios nos capítulos seguintes, você entenderá o apelo de cada espírito e por que sua implementação estratégica pode ser o que você precisa. Ao ler o que aconteceu antes, você deve entender que existem inúmeras maneiras de selecionar um demônio para satisfazer seus desejos. Há uma chave para escolher seu demônio e o poder apropriado nos capítulos posteriores, mas o que se segue é uma elucidação da própria convocação.